Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio e hoje estamos aqui para falar sobre o racismo. E não vamos debruçar-nos tanto no caso do Moça Marega, o jogador do Futebol Clube do Porto, que foi chamado de macaco e que imitaram-se barulhos, sons dos macacos. Portanto, ele que já foi também jogador do Vitória de Guimarães, o que deixa é um pouco estranho, porque, enfim, não é uma saída conturbada, não é a mesma coisa que alguém transferisse do Benfica para o Porto ou do Benfica para o Sporting ou algo assim de género, portanto, uma transferência entre os três grandes. Portanto, não consigo compreender muito bem esta componente, no sentido de o facto de ele já ter sido um jogador deles, portanto, já seria, aspas aéreas, portanto, para quem não estiver a ver no YouTube, macaco, já seria macaco deles também, portanto, não compreendo muito bem esta componente. Enfim, eu também não gosto muito das atmosferas dos estádios de futebol, porque são... Não vejo muitas vezes civis, não vejo cidadania por lá. Nada contra o futebol não tem culpa disto. Todavia, acho que sim, que tal como Pedro Proença, presidente da Liga, falou, os clubes também devem ser responsabilizados por isto. Os clubes devem fazer cidadania, devem fazer pedagogia para com os seus adeptos, não é? Portanto, quer dizer, eu, para a minha casa, procuro trazer quem eu quero. Portanto, também as pessoas têm que se rever na minha casa, têm que se rever na minha amizade, têm que se rever então no meu clube, dos ideais que são ali partilhados. Portanto, enfim, essa é toda uma outra conversa que não acho que seja justo de trazer para aqui, porque, enfim, é unânime e tudo mais. Agora, o que não foi tanto unânime foi no início de janeiro, meados de janeiro, toda esta componente do Giovanni, toda esta componente da Cláudia Simões. E em que é que nós ficamos? Até onde é que vai o racismo ou onde é que começa o próprio racismo? Porque parece que hoje em dia tudo é racismo. E todos nós aqui portugueses, na altura, recordo-me, ficámos indignados quando o Bernardo Silva, portanto, nosso jogador da seleção e jogador no Manchester City, que o Pep Guardiola tanto gosta, ele diz que é Bernardo Silva mais 10, enfim, se é ou não é, não sei, ele disse isso em conferência de imprensa, chamou Conguito a um colega de equipa, o Mendy, e portanto, por ter chamado Conguito no Instagram, portanto, na própria descrição, e portanto foi até uma publicação a felicitá-lo por uma coisa qualquer, não sei se foi aniversário ou coisa assim, mas sei que foi no sentido do felicitar ou felicitar a amizade, ou algo assim de género, e que chamou de Conguito, e acho que na altura até tinha aspas. Foi logo encarado como racismo. Mas nós, portugueses, dissemos, não, isso não é racismo. Então, isso ele é amigo dele, chamou assim de uma forma carinhosa e tudo mais. Portanto, até que ponto é que as coisas vão? Onde é que começa e onde é que acaba? E o que é que de facto é o racismo? Concordaremos todos que o racismo é tudo aquilo que for discriminatório, tudo aquilo que for mau na sociedade, tudo aquilo que for o menosprezar o outro, tirar o outro em pé de igualdade. Quer dizer, o racismo é uma coisa que todos nós devemos dizer não. Ponto assente. Todavia, já como eu tinha dito há uns episódios atrás, o feminismo e o racismo e o machismo escondem muita coisa. Serve capote a muita coisa. No caso de Giovanni, é engraçado que começámos logo todos por dizer que tinham sido pessoal de Bragança, estudantes de Bragança, numa rincha da noite e tudo mais. Aí, Mamadou Ba saiu, fez alarido todo, disse inclusive que a PSP e a GNR deviam ser extintas porque não fazem sentido de existirem, porque são racistas, são xenófobos, são supremacistas brancos, tudo um par de botas. Depois, afinal, começámos a perceber que afinal o Giovanni não terá sido morto por locais caucasianos, brancos, mas sim por ciganos. Então aí nunca mais vimos o Mamadou Ba a falar das coisas. É medo? Ou o racismo só é quando é o branco em relação ao negro? É que lá está. É que no meio disto tudo, depois cai-se e Mamadou Ba cai em buracos que ele próprio se cava. Portanto, eu nunca consegui perceber Mamadou Ba. Acho que nunca vou conseguir entender. E não sei como é que ele ainda é convidado para estar em painéis. Porque, enfim, todos nós sabemos o que é que ele defende, o que é que o SOS Racismo é. O racismo, o machismo são as novas bandeiras que o Bloco de Esquerda tem
porque muitas das bandeiras que na altura Francisco Louçã tinha já não fazem sentido existir para os dias de hoje. Portanto, tiveram que se agarrar a algumas coisas. Porque a violência doméstica não é apenas o homem bater na mulher, também há o inverso. Pode haver menos casos, pode haver casos menos noticiados, mas não interessa. Não podemos dizer, não podemos fazer cartazes, painéis a dizer chega de violência machista. É violência doméstica, ponto. Eu já tive muitos colegas meus, amigos meus, a serem violentados pelas namoradas. Pá, e disso não faz deles uns coitadinhos nem nada assim de género, mas é no sentido de também usar. Podem dizer que em menos casos, pá, não tenho problema nenhum com isso. Mas não podemos ser tão segmentados, tão fechados quanto a isto. Porque senão ficamos com miopia política. E é das piores coisas que pode existir dentro de um partido político. Portanto, voltando aqui. Na altura fez-se manifestações, fizeram-se várias manifestações, em que há um rapaz que é do Viriato, um site de notícias que nós temos que tendencialmente é mais à direita, mas nada disso vale para aquilo que eu vou contar a seguir, em que ele foi para essa manifestação, pegou no seu telefone, se não me engano, não sei se ele tinha algum aparelho de gravação só de som, mas o telefone tinha, porque há imagens de vídeo, e portanto em que ele interpela Mamadou Ba e pergunta se o caso daquele estudante de ciências, portanto mesmo ali ao lado na cidade universitária, da minha antiga faculdade de letras, foi também foi roubado e morto por 3 guineenses. Ele diz, então isso já não é racismo? E o Mamadou Ba diz, não, contra brancos não há racismo. Os brancos não são vítimas de racismo. Bem, eu também pergunto então, se os meus colegas que eram assaltados na escola por pessoal do bairro, se não eram também vítimas de racismo. Ah, mas porque é branco. Portanto, o facto de ser branco já permite ser roubado, despido. Na altura despiam as roupas todas, porque as roupas de marca eram todas elas roubadas, os telefones também eram roubados. É que isto não pode ser 2 pesos, 2 medidas. É que nós não podemos pedir o racismo só para um lado e depois não há racismo para o outro. O racismo é algo mau e não deve ser feito nem para um lado nem para o outro. Porque no fim do dia, nascemos todos de forma igual, morremos todos de forma igual. Portanto, somos humanos, somos seres humanos. Deitamos sangue, todos. E portanto, esta componente toda de um é isto, outro é aquilo, pá, para mim não faz sentido. O caso da Cláudia Simões. Esquecemos de uma coisa base. É que ela estava a querer viajar sem o bilhete. Pá, um lamento. Mas eu quando entro num transporte público, ou tenho o passe, ou tenho o bilhete. Ponto. Pá, e portanto, se eu não tenho dinheiro para andar, não ando. Vou a pé, arranjo outra forma, desenrasmo-me. Mas não é querer ir agredir o motorista como aconteceu, e aí já não é racismo. Porque pronto, o condutor é branco, portanto o branco tem que levar com tudo agora também. Pá, malta, não sei que mundo vivemos em que uns são santos, outros são automaticamente pecadores. Pá, entendam-se, afinal o que é que nós queremos, o que é que nós andamos todos aqui a fazer na vida. Eu tenho esta postura assim. É porque quando foi o Giovanni, marcha e tudo mais, não tenho nada contra o rapaz e lamento o que aconteceu. Mas isto não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Porque depois prova-se que o outro é assassinado por 3 guineenses e agora vamos todos virar-nos contra os guineenses? Da mesma forma como todos estavam a querer ir contra os portugueses, contra os brancos? Ou é preciso relembrar que houve um líder também que disse que tinha que ser implementado o Black Power em Portugal? Custasse o que custasse. Palavras dele. Vão procurar nos vídeos no Facebook e no Instagram. Estão lá. É preciso implementar Black Power em todos os partidos, é preciso implementar Black Power no Parlamento, vamos ter que criar um partido dos africanos, tudo mais. Quem é que aqui está a fazer a discriminação? Quem é que aqui está a fazer a segregação racial? Pá, entendem? Não pode ser só apontar o dedo. Eu estou muito à vontade, porque eu acho que já falei nisto no podcast, se não... volto a dizê-lo, eu sou vice-presidente da Assembleia Geral da Associação Cabo-Verdiana do Seixal. E sou por simpatia à Associação e porque sou nascido a 5 de julho. 5 de julho é o dia da independência de Cabo Verde. E, portanto, sendo uma associação com quem
mudou muito bem com o presente. E de resto, Miguel Fortes, um grande abraço para ti. Um bom mandato, tens estado a fazer imenso pela comunidade cabo-verdiana. Eu procuro fazer o melhor possível também. Mas houve uma vez em que num jantar, num almoço de confraternização, a cozinha estava a demorar um bocado. E as pessoas estavam todas elas a queixar-se disso. E eu arracei as mangas, fui à cozinha ajudar as senhoras e comecei a servir eu à mesa. Sendo que, numa das mesas onde eu vou, me perguntam o que é que eu estou ali a fazer. Porque eu não sou crioulo. Portanto, pela primeira vez, senti-me eu, isso magoou-me um bocado, no sentido, eu era branco, eu era crioulo, portanto não era um deles, não tinha que estar naquele edifício segundo aquela pessoa. Percebem? O racismo também vai para o outro lado. Isto, enfim, perturbou-me naquele momento, não fiquei a pensar isso a vida toda, como é óbvio, isto já foi para aí há um ano atrás, 2 anos, coisa assim do género. E portanto, as coisas têm que ser vistas da forma como são. Tudo bem? A opinião dele. Mas estou ali numa postura de igualdade para com todos e dou-me bem com todos e quando são as festas divertimos todos e tudo mais. Porque é isto. É isto que é necessário. Portanto, o Miguel Fortes fez este grande passo de ele tem vindo sempre a fazer isso, fazer com que a associação seja aberta e esteja aberta a toda a comunidade do Seixal. Isso é que é o mais importante, porque a guetização é mau para todos, é mau para a própria comunidade que fica fechada, como também é mau para a comunidade no geral, porque acaba por criar ali um estigma, porque eles fecham-se, são estigmatizados, portanto, é mau para toda a gente. As pessoas não devem ser assim, porque quanto mais fechados e quanto menos confraternizarmos todos uns com os outros, pior é. Pá, malta, eu não sei mais o que contar. Eu já contei também aqui uma história na altura do pessoal da primária. Nós éramos do quarto ano, portanto, o último ano da escola primária, e era por norma os meninos do quarto ano apadrinharem os meninos da pré-escolar, porque eram novos naquela escola, portanto precisavam de alguém que os protegesse também no recreio e tudo mais, e que lhes pudesse também dar alguns ensinamentos, alguns conselhos, tudo isso, portanto, confraternizar, fazer a integração escolar. E na altura aquilo era por sorteio. E eu e uma colega fomos dos últimos. Portanto, éramos os últimos e também aquilo que acontecia era que só havia também 2 rapazes. Um era branco, o outro era negro. À sorte, calhou que eu ficasse com o menino branco e a minha colega, por exclusão de partes, tinha que ficar com o menino negro, o Daniel. E isso foi um momento caricato, porque a minha colega disse, no quarto ano, portanto estamos a falar com crianças de 8, 9 anos, assim de género, 8, 9 anos, a dizer não quer porque ele é preto. Os professores ficaram também sem saber muito bem o que fazer, e eu disse, não, eu posso ficar com 2 afilhados, não tenho problema nenhum. O Daniel e o Paulo podem ficar comigo. E portanto, quer dizer, são todos estes valores que nós temos que pensar, porque o racismo é mau para todos. Volto a dizer, é mau para todos. Não é apenas para aqueles que são discriminados, é também para aqueles que discriminam, porque são bestas. Ok? Portanto, com este tipo de discurso não estou de forma nenhuma a justificar o racismo. Longe disso. Mas também, atitudes como a da Joacine não demonstram nem justificam nada daquilo que é a etnia africana. Portanto, não representa, não é representativa disso, apesar de ela se querer afirmar como tal. Eu acho que só veio piorar o debate, para ser-vos muito sinceros. Guetizou as coisas também. E portanto, tornou-se uma diva. A própria Joacine morreu com ela mesma e portanto não soube, o poder cega, percebem? Muitas vezes quando nós temos acesso a algumas coisas, somos facilmente ludibriados por nós mesmos. Achamos que somos os maiores, somos intocáveis, que somos os todos poderosos, somos deuses que andam aqui. E eu acho que a própria Joacine se deixou comer ela própria pelo seu ego, pela sua forma de estar e tudo mais. Isso, enfim, levou que o partido retirasse a confiança política. Não prevejo boa coisa para o livro, não vejo que o livro consiga
fazer aqui um comeback político, porque isto abriu muitas feridas. Porque lá está, estes partidos pequenos, tanto o Chega, o PAN, o LIVRE e a Iniciativa Liberal, têm uma hipótese apenas. E, portanto, é aquela hipótese que eles têm para brilhar. E se não conseguem brilhar logo ali, é muito difícil conseguirem brilhar mais à frente, porque as pessoas não vão dar essa oportunidade. Portanto, o LIVRE perdeu uma boa oportunidade, do ponto de vista, não que eu simpatize com o LIVRE, mas para bem da exploração dos quadrantes políticos. Era mais um partido, era mais uma voz, era mais uma representatividade que tínhamos no Parlamento, mais um input, que, enfim, os inputs são sempre eles bons. Depois, se concordamos ou não concordamos, já é diferente. E aqui, obviamente, também não concordo com o Chega. Mas levanta questões que são importantes, porque há coisas que nós também precisamos de debater no nosso Parlamento e estamos a gastar com, tal como o próprio André Ventura disse no Parlamento, com elefantes no Camboja. Quer dizer, são coisas que não têm lógica. Temos que gastar tempo com as políticas nacionais, com as políticas europeias e não com fenómenos que não nos afetam diretamente. Eu percebo toda a componente verde, percebo que seja importantíssimos os elefantes do Camboja. Pá, mas não me lembro de ver num programa do partido político vamos defender os elefantes do Camboja. Só isso, entendem? Portanto, obviamente que sou a favor daquela componente toda de voto de condenação por crimes contra a humanidade, voto de pesar pela morte de algum líder político, tudo isso. Pá, vamos começar a trabalhar mais no Parlamento. Eu acho que o Parlamento trabalha muito pouco. Então, nestas componentes do racismo devia ser trabalhado ainda mais. Pode ser que com esta componente do Moça Marega, não interpretem mal o que eu vou dizer, mas se calhar pode ser que seja um elemento positivo na questão de acelerar o processo. Não concordo com o que aconteceu com o Moça Marega. Atenção, já disse isto desde o início. Mas é no sentido de pode ser bom para acelerar, porque às vezes, quando toca apenas a cidadãos desconhecidos, como Giovanni, como a Cláudia Simões, outros tantos que vão aparecendo por aí, as coisas acabam por cair no esquecimento. Agora, o futebol, nós sabemos que o futebol movimenta massas, movimenta milhões, movimenta tudo, desde a política ao desporto, tudo. Pode ser que seja agora uma forma, porque os próprios líderes dos clubes e do futebol já passaram batata quente também ao governo. A dizer, e tal, nós não podemos fazer nada. Não é do âmbito esportivo. Só espero não ver outra vez o João Paulo Rebelo, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, montar uma grande conferência de imprensa para dizer que repudia veementemente os atos. Pá, porque isso também eu posso fazer aqui. Do poder político espera-se muito mais do que isso. Portanto, caros ouvintes, chegamos assim ao fim. Espero que tenha sido elucidatório para vocês esta componente do racismo, que tenha trazido aqui inputs para as coisas. Obviamente que para terminar quero dizer que não concordo pleno em nada com a violência policial, com cargas policiais. Todavia procurem também ser cooperantes com a polícia. Eu volto a dizer, eu nunca tive problema com a polícia e no entanto já fui parado na estrada, mas operações stop, nada de mais. Portanto, revistas de passos também já passei por muitas. É seguir as regras. Nós seguindo as regras não temos problema nenhum. É o jogo continuar, continuar a lançar os dados, avançar as casas e fazer a nossa vidinha dita normal. E portanto, aquilo que eu peço é que também todos vocês procurem difundir, procurem que as coisas não escalem desta forma como se está a escalar, porque eu acho que isto não é bom para ninguém. Volto a dizer, não é bom para ninguém. E portanto espero que tudo isto se resolva o mais rapidamente possível, que se algum dia conseguimos erradicar o racismo, será muito bom. Portanto, espero que o legado de Nelson Mandela também se faça ouvir nos últimos dias. Portanto, caros ouvintes, sem mais nada para vos contar aqui, despeço-me até ao próximo episódio, que será sobre o Brexit, adiante já, que será sobre o Brexit, onde vamos então falar sobre toda esta componente. Portanto, caros ouvintes, obrigado por estarem desse lado e, como vocês sabem, até lá, tenham boas conversas.